Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula e o assunto da aula de hoje é sobre diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling você conhece como diagrama de distribuição eletrônica, tudo bem? Então, o que é importante? O que eu preciso saber relacionado ao diagrama de Linus-Pauling ou diagrama de distribuição eletrônica? Esse diagrama ele foi construído, foi proposto com uma finalidade, de mostrar como que os elétrons estão organizados na eletrosfera do átomo. Ou seja, sabe-se hoje que o átomo apresenta duas regiões muito distintas. O núcleo, que é a região central do átomo, onde tem os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo, em uma região periférica, caracterizada como sendo um grande espaço vazio, a gente tem a eletrosfera. E nessa eletrosfera, eu tenho os elétrons. E aí, para demonstrar, para representar como esses elétrons estão distribuídos, como que eles estão organizados nessa eletrosfera, o Linus Pauling propôs exatamente esse diagrama, que mostra que os elétrons eles estão organizados nessa eletrosfera do átomo em níveis e subníveis de energia, e eles obedecem, eles são distribuídos, eles são representados nesse diagrama, obedecendo sempre uma ordem crescente de energia. À medida que eu vou afastando o núcleo, a energia associada a esse elétron, ou a energia associada ao nível, ao subnível que o elétron se encontra, ele vai ficando cada vez o quê? Maior. Mas o que é importante mesmo? Você precisa de fato saber. É a aplicabilidade, é saber representar a configuração eletrônica de determinado elemento. Então, o meu objetivo aqui hoje com essa aula é te mostrar como que se faz a distribuição eletrônica de um determinado elemento, quais são as possíveis maneiras, as diferentes maneiras de se representar a configuração eletrônica de um determinado elemento e algumas características atribuídas a essa distribuição, que tipo de informação importante que eu consigo ter sabendo representar ou conhecendo a distribuição eletrônica de um determinado elemento. Beleza? Então, a princípio, o diagrama de Linus-Pauling, conhecido como diagrama de distribuição eletrônica. Por que ele recebe esse nome? Porque é um diagrama onde eu vou distribuir os elétrons. É um modelo, foi uma representação criada para mostrar como que os elétrons estão organizados na eletrosfera do átomo, tá? E aí, esse modelo de representação foi proposta justamente para mostrar a maneira como os elétrons estão organizados na eletrosfera do átomo. E que maneira é essa? Em níveis e subníveis de energia, certo? Então, a eletrosfera de um átomo ela é formada por níveis, por camadas, e dentro dessas camadas, dentro desses níveis, eu tenho níveis ainda menores, que são os subníveis. E aí, cada subnível comporta uma determinada quantidade de elétrons. Então, para os átomos que existem hoje, para os elementos que existem hoje, o diagrama completo é exatamente esse que eu acabei de colocar no quadro aqui para vocês. Um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Então, cada letrinha S, P, D e F é a representação de um subnível de energia, ou seja, de um nível menor, de um nível que está presente dentro de um nível maior, dentro de uma camada. Então, a gente tem as camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, ou camada 1, 2, 3 até a 7, e dentro de cada uma dessas camadas eu tenho os níveis menores, que são chamados de subníveis. Aí o que você precisa saber de fato é saber montar o diagrama, lembrar a ordem, a maneira em que eu vou representar, a maneira em que eu vou fazer a distribuição eletrônica para um elemento qualquer, e essa maneira, que representa sempre a ordem crescente de energia, é dada pelas diagonais dessas células. Então, sempre que eu tiver que representar a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica de um determinado elemento, você tem que se atentar para essas duas observações de verde. Primeiro, é saber montar um diagrama. Segundo, lembrar que você precisa seguir a ordem das diagonais, que é a ordem das setinhas, porque elas demonstram, elas representam a ordem crescente de energia desses subníveis, e aí você vai colocando sempre a quantidade máxima de elétrons em cada um desses subníveis, até que você chegue na quantidade de elétrons do elemento em questão. Então, cada subnível, S, P, D e F, eles apresentam uma capacidade máxima de elétrons que foi previamente definida. Então, a gente não precisa se preocupar como isso foi definido, se teve algum cálculo por trás, nada disso.
Eu só preciso saber a quantidade máxima que eu posso colocar, a quantidade máxima de elétrons em cada subnível e aplicar e representar a configuração eletrônica. Então, sempre o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, o nível P pode ter elétrons, o subnível D pode ter no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14. Essas são sempre as quantidades máximas. Eu não posso ultrapassar essa quantidade. Se necessário for, eu posso colocar quantidades menores. O que vai acontecer é você colocar uma quantidade maior do que a permitida em cada um desses subníveis, tudo bem? Então, nessa primeira parte da aula, o que eu quero te mostrar é isso, que o diagrama de Linus-Pauling, ou diagrama de eletrônico, foi um diagrama, foi uma representação, foi um modelo criado para mostrar, para simbolizar como que os elétrons são organizados na atmosfera de um átomo. E esse modelo tem exatamente esse aspecto, você tem que saber montar, tem que lembrar o que significa, o que representa o S, o P, o D e o F, são os subníveis de energia, tem que saber o que representa essas letras, K, L, M, N, O, P, Q, que são as camadas eletrônicas dos níveis eletrônicos, e depois que você sabe montar o diagrama, depois que você sabe o que significa, o que representa as letras S, P, D e F, e essas letras maiúsculas, é lembrar da ordem que você precisa fazer essa discussão e a maneira como você vai fazer. Então, você sempre vai colocar a quantidade máxima até atingir a quantidade de elétrons do elemento em questão. Eu vou te dar vários exemplos aqui agora para você entender como que a gente vai construir a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica de um determinado elemento e quais informações que estarão sempre associadas a essa distribuição e quais são as possíveis outras maneiras que a gente pode representar a configuração eletrônica de um determinado elemento. Tudo bem? Então, acompanha comigo aqui. Então, nós vamos colocar aqui 3 exemplos de representação eletrônica para ficar claro na sua cabeça que o que é importante você saber é montar o diagrama e representar a configuração eletrônica. Tudo bem? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Cálcio. Número atômico, 20. Não é assim? Então, sempre, para eu fazer a distribuição eletrônica, eu preciso saber a quantidade de elétrons do elemento. E aí, considerando que o elemento está eletricamente neutro, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons, é sempre igual ao número atômico, que é o valor que vem na tabela periódica. Então, nesse caso aqui para o cálcio, eu vou distribuir 20. Então, eu vou montar o diagrama aqui. Aí, o conselho que eu te dou é, sempre, monta primeiro o diagrama. Se você não tiver uma noção até onde você precisa montar, monta o diagrama todo. E aí você faz e representa a distribuição. Então, depois que você montou o diagrama, ou ele completo, ou até um pedaço, vai sempre colocando a quantidade máxima de elétrons em cada subnível, seguindo sempre a ordem das diagonais, que representa a ordem crescente de energia, vai colocando as quantidades máximas até chegar na quantidade de elétrons do elemento. Então, nesse caso, eu preciso distribuir 20 elétrons. Então, vai ficar assim, ó, um S2. Então, esse 2 aqui significa dizer que eu coloquei 2 elétrons nesse primeiro subnível com S. Com S, eu vou para o 2S, coloco mais 2. Eu já distribuí 4 elétrons até agora. Do 2S, de acordo com a ordem, eu vou para o 2P, coloco 6. Deu 10 elétrons. Do 2P, eu vou para o 3S, deu 12 elétrons. Do 3S, eu vou para o 3P, 6, deu 18. Aí, cuidado, tá? Do 3P, como eu sempre vou seguir a ordem das diagonais, do 3P eu sigo na diagonal dele. Então, eu vou terminar onde? No 4S. Até aqui, eu já tinha distribuído 18. Como eu preciso distribuir 20, no 4S, eu coloco 2. Então, isso que eu acabei de fazer é a configuração eletrônica, é a representação da distribuição eletrônica em subníveis de energia, em ordem crescente de energia, para o elemento cálcio. Aí eu posso deixar exatamente nesse formato, nesse aspecto, ou eu posso optar por copiar toda essa representação em uma única linha. Ou seja, colocando sempre os subníveis em ordem crescente de energia, mas em uma linha, em uma única linha na horizontal. Então, ficaria assim, ó.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, essa distribuição que eu fiz de roxo e essa distribuição eletrônica que eu fiz de verde é exatamente a mesma coisa. É a distribuição eletrônica, é a configuração eletrônica em subníveis de energia, em ordem crescente de energia, tudo bem? Então, vou até escrever aqui, ó. Ordem energética. Ou seja, essa ordem energética, ela representa a ordem crescente de energia. Tudo bem? É isso que você precisa saber na prática sobre diagrama de Linus-Pauling, sobre diagrama de distribuição eletrônica. É claro que existem mais algumas outras informações relacionadas à configuração eletrônica que eu ainda vou te passar. Nesse primeiro momento, eu só quero te mostrar a aplicação. Como que eu vou usar, como que eu vou representar a configuração eletrônica de um determinado elemento. Tudo bem? Tranquilo? Bem simples, né? Olha, eu vou fazer mais dois exemplos aqui para essa parte ficar clara na sua cabeça. Então, olha o próximo exemplo. Vou pegar elementos com número atômico menor, tá? Alumínio, número atômico 13. Então, o que eu faço? Como o número atômico dele é 13, significa dizer que eu vou ter que distribuir 13 elétrons, porque por enquanto estou considerando apenas espécies neutras. Depois a gente vai conversar e eu vou te mostrar o raciocínio que você vai ter que usar quando se tratar da distribuição eletrônica de íons, tá? Íons, tá? Então, monto o diagrama aqui. Então, eu vou distribuir 13 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Então, até agora eu já distribuí 10 elétrons. Do 2p, eu vou para o 3s. Coloco mais 2, deu 12. Do 3s, eu vou para o 3p. Do p, eu posso colocar no máximo 6. Só que se eu colocar 6, vai passar a quantidade de elétrons que o elemento tem. Portanto, aqui, no meu último subnível, eu posso colocar uma quantidade menor do que a quantidade máxima. Então, aqui eu vou colocar o que falta, que é só 1. Então, isso que eu acabei de representar é a configuração eletrônica, é a distribuição eletrônica em ordem energética, em ordem crescente de energia para o elemento alumínio. Posso deixar nesse formato ou posso colocar todo mundo aqui na horizontal. Ó. 1s2, 2s2, 6, 3s2, 3p1. Mais uma vez, a distribuição que eu coloquei de volt e de verde é exatamente a mesma coisa. Representa uma distribuição eletrônica em ordem energética, em ordem crescente de energia. Tudo bem? Último exemplo para fechar essa parte. Ferro, número atômico 26. Se o número atômico é 26, significa dizer que ele também tem 26 elétrons, porque por enquanto eu estou considerando todas as espécies químicas, todos os elementos eletricamente neutros. Toda espécie química eletricamente neutra significa dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não é assim? Então eu vou montar o diagrama aqui. Então sempre montem o diagrama primeiro e depois façam a distribuição eletrônica, até para você não se perder durante a distribuição. Isso é muito comum acontecer para elementos que têm uma quantidade maior de elétrons, uma quantidade maior a ser distribuída, porque aí no meio do caminho, se perdendo na ordem, acaba se perdendo na conta, e aí você acaba fazendo a distribuição eletrônica errada. E o detalhe é, se você errar a distribuição eletrônica, um monte de outras informações acerca dessa distribuição ficam completamente erradas. Tá? É de extrema importância que você tenha segurança na hora de representar a configuração eletrônica de um elemento, certo? Então vamos lá, o ferro. 2, 4, 10, 12, 8. Do 4S, eu vou para o 3D. O D eu posso colocar no máximo 10 elétrons. Só que se eu colocar 10, vai passar. Então aqui eu coloco só 6, totalizando aí os 26 elétrons. Então, isso que eu fiz no ferro é a distribuição energética,
é a distribuição em ordem crescente de energia, onde eu posso também copiá-la nesse formato aqui, ó, em uma linha horizontal, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2 e 3d6. Então, essa representação que eu coloquei de verde é exatamente igual a de cima. Só que, por uma questão de economia de espaço, ao invés de colocar nesse formato, a gente coloca na horizontal. Eu, particularmente, prefiro, gosto, acho muito mais fácil e muito mais seguro fazer a distribuição eletrônica no formato original, na representação original proposta por Linus Pauling, que aí vai ficar até mais fácil para você enxergar outras informações importantes acerca da distribuição eletrônica. Tudo bem? Tranquilo? Então, toda vez que se falar em distribuição eletrônica, em configuração eletrônica, é exatamente isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que construir o diagrama de Linus Pauling, aí você tem que memorizar na sua cabeça exatamente o formato certinho, e aí você vai distribuindo os elétrons subnível por subnível, seguindo a ordem das diagonais, que é a ordem crescente de energia, até que você consiga distribuir todos os elétrons que aquele elemento tem. Lembrando que você sempre vai ter que colocar a quantidade máxima. No último subnível, você pode colocar uma quantidade menor do que a quantidade máxima de elétrons presentes naquele subnível. Tudo bem? Tranquilo? É isso que você precisa saber dessa primeira parte sobre distribuição eletrônica, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te apresentar, utilizando a mesma ideia aqui, outras maneiras de se representar a configuração eletrônica. Só que para a gente conseguir entender essas outras maneiras, é muito importante você lembrar de duas características associadas à distribuição eletrônica. Vou colocar aqui, ó, quais são essas duas características? O que nós chamamos de camada de valência e subnível mais energético. Galera, por definição, o que é a camada de valência? Para você conseguir representar, identificar de maneira tranquila, o conselho que eu te dou é: façam sempre a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, seguindo exatamente essa representação. Então, a camada de valência é sempre a camada mais externa do átomo. É a camada da configuração eletrônica que está mais embaixo. E sempre vai ser a linha toda na horizontal, tá? Então, camada de valência é a camada mais externa do átomo. É a última camada, é a última linha na horizontal que você utilizou para fazer a distribuição eletrônica. Já o subnível mais energético é o último subnível, é o subnível de maior energia. Vamos traduzir? O subnível mais energético é sempre onde você termina a distribuição, é onde você para, é onde você coloca o último elétron da configuração eletrônica, tá? E aí, aproveitando os exemplos que estão no quadro, a gente tem três possibilidades. A camada de valência pode ser formada por um único subnível, o subnível mais energético obrigatoriamente sempre vai ser um. Então, a primeira situação é a camada de valência ser exatamente igual ao subnível mais energético. Vou te mostrar. A outra possibilidade, a camada de valência ser constituída por dois subníveis. E o subnível mais energético fazer parte da camada de valência. E a terceira possibilidade é a camada de valência ser um subnível e o subnível mais energético ser outro subnível completamente diferente. Mas o fato é, nunca se esqueçam disso. A camada de valência você vai olhar ali na horizontal, tá? Você terminou. Ou ela vai apresentar o único subnível, ou ela vai poder apresentar no máximo dois. Então, olhando para a configuração eletrônica do cálcio, aonde que eu tenho, ou qual que é a minha camada que está mais embaixo? Qual que é a minha linha que está mais embaixo? Então, aqui para o cálcio, eu posso falar que a camada de valência aqui é o 4s2, que é exatamente a camada que está mais embaixo. O subnível mais energético é onde eu parei, é onde eu terminei, é onde eu coloquei o último elétron. Nesse caso aqui, também 4s2. Então, percebam que para alguns elementos da tabela periódica, a camada de valência é exatamente igual
ao subnível mais energético. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Olha esse segundo exemplo aqui, ó, do alumínio. A camada de valência. Qual que é a camada? Qual que é a linha que está mais embaixo da minha distribuição? Aí eu represento tudo que eu usei. 3S2, 3P1. Eu preciso colocar o 3D? Não, porque o 3D eu não utilizei, não tem elétron ali, ele não participa da camada de valência. Então, observe que a camada de valência é toda a linha na horizontal, beleza? Que estiver mais embaixo que você usou. Já o subnível mais energético, estou abreviando por S mais E, é onde eu coloquei o último elétron, é onde eu parei. Se você observar, aonde que eu parei aqui? Do 3P. Então, fica 3P1. Então, observe que aqui, ó, a camada de valência é constituída por dois subníveis, e o meu subnível mais energético, ele faz parte da camada de valência. Essa é uma segunda possibilidade. Terceira e última possibilidade é essa aqui, ó. Olhando para a configuração eletrolítica do ferro, camada de valência é a que está mais embaixo, que é 4S2. Subnível mais energético é onde eu terminei a distribuição eletrônica, onde eu parei, é onde eu coloquei o último elétron. Foi exatamente aonde? No 3D 6. Então, para todos os elementos da tabela periódica, quando eu fizer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, eu tiver que identificar a camada de valência ou subnível mais energético, é sempre isso. É sempre esse raciocínio que você vai ter que usar. Olhando para a distribuição que você fez, se ela estiver correta, a camada de valência é a linha que está mais embaixo. O subnível mais energético é o subnível de maior energia, é onde eu terminei, é onde eu parei, é onde eu coloquei o último elétron. E aí, as únicas possibilidades que eu tenho é essa. Alguns elementos na camada de valência é exatamente igual ao subnível mais energético. Para outros elementos, o subnível mais energético faz parte da camada de valência, e a camada de valência pode ter, no máximo, até 2 subníveis. E para outros elementos, a camada de valência vai ser um determinado subnível, e o subnível mais energético vai ser outro completamente diferente, tudo bem? Essa era a primeira ideia que eu precisava te mostrar relacionado à distribuição eletrônica e saber montar o diagrama de maneira correta e saber representar essa distribuição em ordem crescente de energia e, a partir dessa representação, você conseguir identificar a camada de valência e o subnível mais energético. Tudo bem? Te espero na próxima aula. Um grande abraço e até lá.